Olá pessoal, vamos aqui fazer uma aula diferente. Dessa vez a gente não vai colocar aulas expositivas nem exercícios. Eu vou mostrar para vocês uma dinâmica que eu trabalhei numa aula de língua portuguesa. Vou mostrar tudo aqui a respeito dessa dinâmica. Primeiramente o objetivo dela, depois a gente vai traçar passo a passo a metodologia de funcionamento para fazer a adaptação na sua sala de aula. Então vamos lá. Olha só, dinâmica dos quadrinhos premiados, certo? O objetivo dessa dinâmica vai ser preencher o maior número de quadrados da cartela e marcar neles, nos quadradinhos, a maior quantidade de pontos possível. Como é que funciona essa dinâmica? Vejam só, a cartela que eu me refiro é essa que vocês estão vendo aqui. Uma cartelinha simples com 12 quadradinhos. Vocês podem utilizar em sala de aula com 16 quadrados, com 20 quadrados, com 8 quadrados, enfim, o suficiente para preencher uma aula. Eu considero 12 uma quantidade muito boa, até porque eu posso fazer mais do que 12 perguntas. Vou mostrar aqui a vocês. Primeiro passo, você distribui as cartelas aos alunos, depois você faz o seguinte, o professor faz uma pergunta. Se o aluno souber a resposta, escolhe um dos quadradinhos para escrevê-la. Então, faça uma pergunta ao aluno, a resposta tem que ser suficiente para caber em um quadradinho. Desse modo, número 2 aqui, ó, o professor pode fazer até 18 perguntas, das quais o aluno pode responder a 12, preenchendo os quadradinhos apenas com as respostas. Então, vejam só, eu posso fazer 14, eu posso fazer 15, eu posso fazer 18 perguntas, 20, quantas eu achar necessária para que ele possa preencher uma cartela inteira. Também o aluno não terá a obrigação de preencher a cartela inteira quando eu terminar de fazer as minhas perguntas. Eu coloquei aqui 18 perguntas para que dessas 18 eles consigam responder pelo menos a 12. Mas se o aluno responder só a 11 ou a 10, não tem problema algum, certo? O professor também pode apenas fazer as 12 perguntas para ver se ele responde sem errar nenhuma. Vamos continuando. Então, das 18 perguntas, 12 são respondidas e 6 serão descartadas. Detalhe, pessoal, uma vez preenchidos todos os quadrinhos, antes do fechamento das 18 perguntas, ele aguardará o término desta etapa sem alterar sua tabela. É necessário que o aluno responda de caneta e o professor, no caso, não admite rasuras. Ele respondeu as perguntas. Se, a partir da 13ª ou 14ª pergunta, ele já tiver preenchido a sua cartela, o jeito é ficar esperando o professor terminar de fazer a pergunta para quem não preencheu, para que assim ele possa dar continuidade ao jogo. Na sequência, o professor pede que coloquem seus nomes e vai entregar a cartela ao professor. Com as cartelas em mãos, o professor as redistribui, de modo que cada aluno deve ficar com a de um colega para proceder com a correção. Durante a correção, o professor vai dizendo uma a uma as respostas de cada pergunta. A cada resposta, os alunos conferem na cartela se o colega as colocou ou não. Então, o aluno vai receber a cartela, como essa aqui, a cartela de um colega, e ele vai conferindo as respostas. O que os alunos não sabem é que cada quadrinho tem uma pontuação diferente. Então, o professor revelará quantos pontos vale cada um. Professor, não entendi. Vejam só, depois que o professor der as respostas aos alunos sobre as perguntas que ele fez, os alunos vão perceber o seguinte: cada resposta, cada quadrinho desse tem uma pontuação diferente. Vejam só, o primeiro quadrinho vale 4 pontos, o segundo vale 1, o terceiro vale 3, o quarto vale 3, e assim vai. Cada quadrinho desse tem uma pontuação diferente. Isso só será revelado aos alunos depois que o professor der as respostas de todas as perguntas e o aluno ter conferido se o colega colocou uma dessas respostas ou não. Então, vejam só, eu vou mostrar aqui a sequência do nosso jogo. Veja, primeiro é o ditado de perguntas. O professor faz a pergunta, o aluno coloca a resposta na cartela, onde nós temos o preenchimento. Depois o aluno vai enviar a sua cartela ao professor. O professor então procede com a troca dessas cartelas. Depois o professor dá as respostas de cada uma dessas perguntas e os alunos vão olhando na cartela do colega se ele acertou ou não. Se o aluno tiver acertado, ele coloca aquele Czinho de acertou. Se não tiver acertado, não põe nada. E por último, o professor faz a divulgação da pontuação dos quadrinhos para que haja a soma dos acertos. Vamos supor que você fez essas perguntas aos alunos. A primeira pergunta você quis saber o seguinte: qual é o coletivo de abelhas?
Alguns alunos vão lembrar que é enxame ou colmeia. O que é que eles vão fazer? Escolhem um quadrinho e vão colocar a resposta. Por exemplo, enxame, aqui nós colocamos realmente no primeiro quadrinho. Mas veja que a segunda pergunta é: escreva o plural de chapéus. E alguns alunos vão colocar chapéus, outros vão escrever chapéis. Quem, por exemplo, escrever chapéus, estará errando a segunda pergunta. Então, o aluno que está corrigindo vai colocar um E de errado aqui ao lado da palavra chapéus. Nesse caso aqui está um acerto. Chapéus é o plural de chapéu. Veja que a segunda resposta não necessariamente ficou nesse segundo quadrinho. Poderia ter ficado, mas o aluno escolheu outro quadrinho e colocou a segunda resposta. A terceira pergunta foi: qual a segunda consoante do alfabeto? Consoante, nós sabemos que a segunda é a letra C, já que a letra B é a primeira. Alguns alunos podem confundir consoante com letra e vão colocar a letra B como a segunda letra do alfabeto, ou seja, estaria errada. Veja que nessa terceira pergunta, nós colocamos a resposta no quarto quadrinho da tabela. A pergunta seguinte foi quem escreveu a obra Dom Quixote, Cervantes ou Miguel de Cervantes. Os alunos podem responder ou podem deixar em branco se não souber. Materno se refere à mãe, marítimo a mar e pluvial se refere a quê? Pluvial se refere à chuva, uma locução adjetiva para se referir à chuva. Está aqui a resposta chuva. Escreva uma conjunção causal. O aluno colocou por quê? Como se chama as palavras que têm 4 sílabas? Nós sabemos que são palavras polissílabas. Escreva o verbo anômalo de terceira conjugação. Está aqui o verbo ir. A personagem Emília pertence a qual obra da literatura brasileira? Ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. O aluno vai respondendo à medida que ele sabe essas perguntas e à medida que ele vai escolhendo o quadrinho para isso. Depois, qual a classe gramatical que pertencem às palavras bonito, feio e magro? São adjetivos. Qual a única palavra da língua portuguesa com plural no meio? É a palavra quaisquer. E por último, como se chama o acento que recai sobre a letra A, indicando a crase? Esse acento é o acento grave. Então, veja que aqui eu fiz 12 perguntas e eu supus que o aluno soubesse as respostas dessas 12 perguntas. Mas, obviamente, nós sabemos a realidade de uma sala de aula. 12 perguntas, muitos alunos vão acertar 8, vão acertar 10, vão acertar 6 ou mesmo abaixo disso. Por isso que é interessante você aumentar a quantidade de perguntas para que os alunos se sintam mais à vontade para pular uma resposta que ele não saiba. Por enquanto, as respostas que o professor disser, se estiverem na cartela, o aluno vai marcar um Czinho. Depois que ele marcar o C, por exemplo, o aluno acertou enxame, ir, adjetivo, mas aqui ele colocou letra B, então não acertou. Aqui ele colocou Pequeno Príncipe, por exemplo, então não acertou. Acertou chapéus, enfim, né? Agora nós vamos ver como é que fica a questão dessa pontuação total, levando em conta, como eu disse, a nossa realidade de sala de aula. Vocês percebem que agora eu passei para os meus alunos a pontuação que vale cada quadrinho. Veja que o primeiro vale 4 pontos, o segundo vale 1, o terceiro 3, o quarto 3, o quinto vale 2, certo? Sabendo disso, suponhamos que um aluno fez o seguinte. O aluno 1 colocou enxame, letra C, quaisquer, chapéus, Sítio do Pica-Pau Amarelo e chuva, e também a palavra adjetivo. Um aluno acertou isso aí. O aluno 1 fez 4 pontos, porque ele colocou aqui a resposta da palavra enxame. O aluno fez 3 pontos com a palavra adjetivo, mais 3 pontos aqui na letra C, mais 1, mais 2, mais 5, mais 4. Na soma, esse aluno conseguiu 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 1, 11, mais 2, 13, com 5, 18 e 4, 22 pontos conseguiu o aluno 1 nessa dinâmica aqui, ok? O outro aluno, suponhamos que ele acertou essas respostas aqui. Olha só, nós temos aqui enxame, adjetivo, chapéus, Cervantes e chuva. O aluno 2 ele conseguiu 4 pontos, mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 4, 14. Então, pelo jogo, venceu o aluno 1 e não o aluno 2. Aqui coincidiu de o aluno que fez mais pontos também ter sido vitorioso, mas isso se deve não à quantidade de respostas que ele conseguiu, e sim à quantidade de pontos. Suponhamos que esse aluno 2 tivesse colocado aqui a resposta da palavra enxame nesse quadrinho aqui, que vale 5 pontos. Então, com a palavra enxame aqui, ele teria 5 pontos, mais 2, 7, mais 4, 11, mais 1, 12, mais 3, 15. Ou seja, não necessariamente o aluno que acertar mais perguntas será o vitorioso, mas aquele que conseguir colocar as respostas que sabem
que sabe, dentro do quadrinho mais valioso. Por isso que a pontuação de cada quadrinho só é dada ao final do jogo. Alguém pode dizer o seguinte: professor, não seria mais justo que o aluno que mais soubesse respostas fosse o campeão? Poderia, você pode adaptar também para esse esquema aí. Eu preferi essa questão de quadrinhos valiosos porque isso evita aquela velha questão da cola, né, da pesca. O aluno que sabe menos respostas, ele pode apenas pedir a resposta para o colega e conseguir a mesma quantidade de pontos que ele. Aqui o jogo pede que, além de você saber as respostas, você também precisa achar o quadrinho certo para colocá-las. Então, por esse esquema aqui, evita-se essa questão de um aluno pegar as respostas do outro e conseguir o mesmo mérito do primeiro. Não, aqui ele vai precisar também saber qual pergunta que ele vai escolher e onde ele vai encaixar a pontuação. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aqui e a gente se vê com outras dinâmicas e também com outras aulas na sequência. Tchau!